Bom dia, tudo bem? O brasileiro é um povo de muitas expressões. Entre as muitas expressões que eu conheço, a que eu mais gosto é uma que eu ouvi e vi o Ciro Gomes falar, que é: o Brasil não é para amadores. E não é mesmo. Eu fiquei uns 20 dias sem poder gravar, estava com problemas com o celular, e nesses 20 dias eu fui anotando os temas que eu ia falar, os acontecimentos e tal. E aí depois faltou espaço. E aí agora, quando eu realmente pego o celular novamente, eu não posso falar sobre aqueles temas que eu anotei, porque tem algo mais impactante para falar assim, tá? Todo mundo está falando e eu também vou falar. Essa coisa toda da Lava Jato que está se descobrindo, que está e tal, essa operação anticorrupção e tal, nada me surpreende. Não me surpreende porque eu sempre disse que isso era uma grande armação, que começou com um bom intuito, mas que por fim, por lá pelo meio, acabou sendo usado, e que esses meninos aí, o Sérgio Moro, que não tem condições ainda de fazer o que pretendeu fazer, acabou sendo usado. Ele está sendo usado, ele realmente errou, tudo bem, errou mesmo, mas ele é vítima também. Ele está sendo usado por algo muito maior que ele. O plano é muito maior do que Sérgio Moro, é muito maior que o Dallagnol. Esses meninos aí são figurinhas e serão descartados pela história. O plano era tomar o poder de outras formas, porque pelo voto democrático não seria possível ainda, nem nessa nem nas próximas eleições. Então eles arquitetaram todo um plano, criaram uma figura nociva aí, emendaram e jogaram para frente. E o Sérgio Moro já vinha fazendo o trabalho de limpeza antes, porque tinha alguém que poderia criar a figura que fosse, nocivo ou não, poderia criar 10 Bolsonaros, que esses 10 Bolsonaros não venceria essa figura. Então o Sérgio Moro, a Lava Jato, acabou que tinha pretensões muito maiores do que o Lula, acabou por ser usada para fazer esse jogo sujo. Isso para mim não é nenhuma novidade, não, eu já sabia. O que eu vou fazer é cuidar da minha saúde, para quando vir à tona o segundo escândalo, que é aquele de que toda aquela questão do Bolsonaro, facada, aquela coisa, tudo foi tudo uma grande armação para tirar o Bolsonaro da rua, porque mesmo com Lava Jato e tudo, mesmo com todo o apoio de todo mundo, o Bolsonaro ainda perderia para o outro candidato, porque já que o primeiro foi preso, então o candidato que substituiu o candidato preso aí também venceria o Bolsonaro, o Ciro Gomes também venceria o Bolsonaro, talvez até a Marina vencesse o Bolsonaro, talvez até o Alckmin venceria o Bolsonaro. Então resolveram tirar ele das ruas, porque... Mas isso tudo, de novo, você é pradejado, é uma grande bobagem, é uma grande mentira minha, é uma grande alucinação minha. Então deixa aí que a história vai provar, assim como vai provar agora da Lava Jato, quem diria, né? Tá aí. Então, segue o jogo. Essas operações, eu escrevi outro dia no Facebook, essas operações anticorrupção, historicamente, toda vez que uma grande operação dessas aí, de procuradoria e tal, resolve sair para combater a corrupção na história mundial, e se populariza e ganha contornos populistas, como foi no Brasil, e cria heróis, juízes heróis, procuradores heróis, como era Dallagnol, como era Bolsonaro, ou Sérgio Moro e tal, toda vez que isso acontece, num curto espaço de tempo depois se descobre que na verdade não se conseguiu combater a corrupção, mas que tem um grande efeito isso tudo. É o efeito de produzir pessoas nocivas, pessoas nefastas, produzir grandes vilões que chegam ao poder pelo populismo, pelas propostas fáceis, pelas coisas que diz audíveis à população. A população geralmente é revoltada nesses momentos de grande corrupção, nesses momentos de grandes dificuldades, e aí cria gente como criou o Bolsonaro. Isso é histórico na humanidade, isso não é privilégio do Brasil, não. Isso aconteceu na União Soviética, a grande movimentação anticorrupção, que depois culminou com o fim da União Soviética e a chegada do Mikhail Gorbachev ao poder. E aí todo mundo sabe o que aconteceu em 92, 93, ali, se não me engano, porque por interesses de Auschwitz todo mundo esqueceu, mas todo mundo sabe a forma dura como ele reprimiu todo mundo lá, e o massacre que foi na Rússia. Depois isso também aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que apesar de ter dado uma repaginada na questão da corrupção na Itália, não resolveu o problema e acabou entregando a Itália na mão de Silvio Berlusconi. O resto é só você ler um pouquinho que você vai saber. E por último, agora no Brasil, o da Lava Jato, que acabou entregando o Brasil na mão desse malucão aí que está no poder. Então isso para mim é tudo, não é nenhuma novidade, não. Só agradecer aos professores Eduardo, a professora Alzira, que me incentivou a ler e aí tomar conhecimento da história, para que eu me debruçasse nas histórias dessa história, e nesse momento isso não fosse novidade para mim. A novidade para mim é só
que talvez a gente fosse perder mais uma semana, né? Com brigas, com furdunços, com movimentações em torno dessa questão aí. Até esquecemos o Neymar, esquecemos a Previdência e quase íamos esquecendo de novo que o governo precisava essa semana aprovar aquele crédito adicional, suplementar, sei lá, que ele tinha pedido lá, porque e tal. E por sorte que o governo foi governo, né? Fez acordos, que é a coisa que não se ia fazer, velha política, acabou fazendo uns acordinhos ontem com a oposição lá e aprovou. Aí vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Porque o presidente da República, quando precisou negociar isso, ir lá no Congresso e dizer, olha, a gente precisa estar unido agora, independente de partidarismos, independente de oposição, de situação, a gente precisa se reunir e aprovar isso aí, porque senão semana que vem não tem dinheiro para pagar os aposentados aí, não tem dinheiro para pagar o pessoal deficiente aí e tal. Não, quando precisou disso ele mandou recado pelo Facebook, pelo Twitter, pelo sei lá o que. Agora, quando foi para tirar multa de cadeirinha no Código de Trânsito, para dobrar a pontuação para a suspensão de habilitação, aí ele foi lá pessoalmente, levou lá, foi lá balizar e tal. E aí tem um monte de fanático que sai na briga aí a defender. Tem cara que diz aí na internet que um pai não precisa de lei para colocar a cadeirinha de proteção para o seu filho. Amigo, tem pai que precisa de lei para comprar o leite do seu filho. Tem pai que precisa de lei para pagar pensão de alimentos. Não vai precisar de lei para usar cadeirinha no carro? E a questão de dobrar a pontuação para a suspensão da habilitação? A gente tá tão maluco brigando que tem uma coisa que para mim é tão clara, tão banal. Porque, veja só, a gente está brigando em que a gente não consegue produzir ter uma pessoa sensata e notável para fazer essa pergunta para os caras em Brasília. Porque veja só, se o presidente foi lá e dobrou de 20 para 40 pontos, porque segundo ele existe uma indústria da multa. Eu concordo, existe uma indústria da multa, tem muito cara e tal. Se bem que os radares escondidos, essa coisa toda, para mim não é indústria da multa, porque se você estiver dentro da lei, o radar pode estar até no céu. Mas existem muitas coisas no Brasil que faz você sair da lei. Então tudo bem, então vamos considerar a indústria da multa. Mas se existe uma indústria da multa e esse motorista que está sendo vitimado pela indústria da multa, quando chega aos 20 pontos contados do valor das multas ali, da qualificação da multa, esse motorista deixa de dirigir e sai das ruas até que faça o processo para voltar a dirigir, e agora o presidente da República vai lá e dobra a pontuação desse motorista para 40, ele não está combatendo a indústria da multa, ele está alimentando a indústria da multa. Ele está dando mais material, ele vai possibilitar o motorista continuar dirigindo por mais tempo, até que seja suspendida a sua habilitação, mas a indústria da multa vai ter mais material para trabalhar. Imagine que eu tomei 3 multas ou 4 multas, 3 multas gravíssimas de 7 pontos, eu perco minha habilitação. Mas agora a indústria da multa deixa de me... E vamos supor também que essas 3 multas gravíssimas sejam fruto da indústria da multa. Mas agora o presidente da República colocou para 40 pontos. Então eu vou poder tomar 6 multas gravíssimas. Então, quer dizer, eu estou dando material para o pessoal da indústria da multa trabalhar. Mas a gente não consegue fazer alguém sensato, equilibrado, para chegar e fazer essa pergunta para o presidente da República. E a gente ainda consegue brigar sendo favorável ao contrário a isso. Isso é uma arbitrariedade. Independente de você ser contra ou não, fica claro que a ideia é estapafúrdia. Mas fazer o quê? E o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é um meninão que não estava preparado para fazer o que pretendeu fazer e foi usado. Ele foi usado. E agora ele está aprovando um pouquinho do próprio veneno, porque ele também fez dessas coisas aí de grampear com autorização da justiça e tal, mas depois de divulgar coisas que não era para divulgar, agora está pagando do próprio veneno e nenhuma novidade que a Lava Jato tivesse comprometida com um processo político. Eu já sabia. Bom dia.